Meus queridos, eu quero falar sobre o processo mais ativo do semear, do início deste semear estelar no seu planeta, da semeadura primária dos pleiadianos e da profunda conexão das almas nativas da Terra. É importante que já tenham ouvido também a minha mensagem anterior. Nela, fiz uma introdução sobre as migrações de almas e como os nativos da Terra foram importantes nessas recepções. Os nativos da Terra não eram exatamente como vocês são hoje, obviamente. Havia muita diferença biológica em todos os reinos. Os reinos mineral, vegetal, animal e o desenvolvimento humanoide estavam no seu pleno expandir. Os nativos da Terra eram e são seres de muita pureza, de muita energia amorosa, e são uma representação pura da sua mãe, Gaia, o espírito da Terra. Talvez um de vocês que esteja ouvindo essa mensagem seja uma semente nativa. As migrações das almas foram algumas fases especiais antes do mergulho definitivo, que faria com que vocês apagassem por completo, como um renascimento nas dimensões mais baixas para literalmente palmilhar no escuro o caminho de volta. Nesse período de preparação, quando estavam em contato íntimo com a fonte, vocês receberam instruções diretas e límpidas de como seriam os desafios e se entregaram ao processo, que ficava cada vez mais intenso. Enquanto a Terra estava sendo preparada, muitos de vocês colaboraram tanto com a preparação desta criação, como também desenvolveram seus trabalhos em seus pontos de origem nos planetas onde habitavam, respirando o mais puro ar de amor e paz. E acreditem, alguns de vocês, enquanto trabalhavam na criação da Terra, colaborando com os Elohim, não imaginavam que seriam chamados para participar tão ativamente da experiência, tendo assim que abdicar dos seus lares natais, banhados de amor e paz, para irem a uma experiência que de certa maneira arrancaria vocês desses estados sublimados, mas que no fundo, tal experiência traria uma expansão ainda maior, um grande aprendizado. Quando a fisicalidade da Terra estava em sua fase final de preparação e apenas alguns ajustes faltavam, os chamados definitivos ecoaram pelo universo. A princípio, as almas nativas do próprio coração de Gaia iniciavam seus respirares e se preparavam para as experiências. Almas de outros sistemas, por força de vibração, também iniciaram seus deslocamentos para ajustes frequenciais em dimensões mais baixas. Essas almas não conseguiam mais expandir em seus lares de origem, pois esses sistemas haviam alcançado elevada vibração. Elas teriam que dar um passo para trás para retomarem, e este lugar de retomada seria a Terra. Outras almas, como citei anteriormente, que foram muitos de vocês, seriam chamadas para trazer as suas luzes a fim de colaborar no processo como um todo. Que fique claro aqui que não desejo fazer separação, divisão de almas. Quero apenas que compreendam como se deu o desenvolvimento e as migrações de almas para essa experiência. Considerem basicamente 3 grupos de almas. Primeiro, aqueles nativos da Terra, iniciadores das suas experiências na própria Terra, plantando as sementes de luz,
que seriam os faróis acesos para outras raças que viriam mesclar-se à experiência. São aqueles que trariam em si o próprio amor de Gaia e o compartilhariam através do olhar com as raças vindouras. Segundo, aqueles que por força de vibração precisaram migrar dos seus lares, pois não estavam acompanhando a elevação vibracional do seu ambiente, sendo necessário recomeçar em um ambiente energeticamente compatível e, dessa forma, retomarem o impulso, auxiliando os nativos de Gaia com suas experiências extraplanetárias. Fase compreensível em todo o universo de experiências. Terceiro, aqueles que vieram para auxiliar a trazer mais luz e consciência, atendendo a um chamado de Gaia para ajudar na sua elevação e de todo o seu corpo de vida, bem como na fusão energética de todas as almas. Almas que de alguma forma tinham influência na criação da Terra e que agora eram chamadas a participar da experiência estando do lado de dentro. Estas estariam aproveitando a oportunidade para uma grande fusão com os outros grupos de almas também presentes, dando a sua parcela de luz e consciência para a expansão de todos. Saibam que vocês que estão ouvindo essa minha mensagem podem sim se encaixar em um dos 3 grupos de almas. Seus corações o dirão. Não há separação. A experiência é para todos, e todos escolheram de comum acordo. As fases que citei são apenas para facilitar o seu entendimento sobre os grupos de almas. Todos os grupos podem ter tido e tiveram suas experiências mescladas. Você, que agora ouve essa mensagem, pode ser uma alma nativa de Gaia que saiu por um tempo para ter outras experiências pela galáxia e retornou em seguida. Assim, como você pode ser do grupo de almas que veio para recomeçar aqui o que ainda não havia conseguido em outro planeta. Ou você pode ser uma alma do 3º grupo, que veio também para ajudar a ancorar luz e mais consciência. De qualquer forma, os 3 grupos estão intimamente ligados com um foco comum: reintegrar a Terra na comunidade galáctica, completamente purificada das tantas experiências e tentativas de sua destruição. Fato que, como já disse várias vezes, não ocorrerá. A Terra não será destruída nem por uma guerra nuclear, nem por um meteoro, nem por nada. Depois desse trecho mais multidimensional, no qual expliquei em parte como se deu esse processo de descida e a fusão das almas nesta realidade, mais especificamente das almas estelares que chegariam à Terra para a experiência, mostrei também o contato das almas filhas de Gaia com as forças nativas do planeta presentes em suas fases de desenvolvimento. Aqui está o elo perdido, o grande impulso que alavancou todo o desenvolvimento e aperfeiçoamento humano. A ampliação e expansão intelectual e aprimoramento físico como um todo. A fusão humano-nativo galáctico acontecia definitivamente. A Terra já estava de fato em seu autodesenvolvimento, com a sua civilização terrana galgando seus primeiros degraus, formando-se completamente em todas as suas estruturas físicas e mentais. O terreno estava pronto para a semeadura, meus queridos. Nesta altura, várias civilizações já circundavam muito de perto a experiência. Pleiadianos, Arcturianos, Sirianos, Alfa Centaurianos
andromedanos, draconianos, oriones, capelinos. Já havia muito interesse no palco dos palcos. Há algo especial na Terra e a fonte criadora sabe o porquê. Nada está fora e desalinhado. Tudo é como precisa ser. Vocês sabem. Amada família, suas almas já estavam aqui. Haviam sido mescladas à experiência e já estavam fundidas à terra e aos nativos. Muitos de vocês já estavam participando do mergulho e já experimentavam em meio aos animais. Sim, não se surpreendam. Uma das coisas que vocês pediram à fonte foi que desejavam participar ativamente de todas as fases. Vou dividir para ficar mais claro para a sua mente linear. Em primeiro lugar, como já falei anteriormente, quando a fisicalidade da Terra estava em sua fase final de preparação e apenas alguns ajustes faltavam, os chamados definitivos ecoaram pelo universo. Sim, nesse interim já se via vida, formas e nativos do planeta ativos e respirando. Muitos de vocês que ouvem essa mensagem agora já estavam na ocasião mesclados energeticamente ao planeta. Almas de vários sistemas já estavam aqui pelos vários motivos pessoais, como já descrevi em outra mensagem. Muitos de vocês, mesclados, experimentavam a vida animal junto aos nativos da Terra, que também em suas variadas situações experimentavam vidas em meio à fauna e formas mais humanizadas. Era uma linda mescla, vida humana, vida animal. Era um grande movimento. Muitos de vocês já estavam lá, mesclados. Vocês estavam nus no Jardim do Éden, enquanto os pleiadianos e outras raças, em suas formas galácticas, observavam o desenvolvimento. E, obviamente, muitos de vocês também vinham desses outros sistemas. Suas almas vinham de vários sistemas, na verdade, como já expliquei. Nativos da Terra, mesclando-se a nativos de outros sistemas, que por sua vez eram assistidos por pleiadianos, sirianos, arcturianos, andromedanos, oriones e os demais já citados, todos em suas formas galácticas. Eram almas dos multiversos experimentando a vida na experiência Terra, enquanto outras almas dos multiversos observavam externamente os acontecimentos e se aproximavam para também mesclar-se ao projeto, seja com ajustes no DNA atual do ambiente, seja mergulhando como muitos dos seus companheiros já haviam feito. Está claro, meus queridos? Deixem suas almas que sabem de tudo falarem agora. Elas sabem do que eu estou falando. Respirem um pouco. Pausem o áudio. Respirem. Respirem e permitam-se acessar o acástico. A essa altura, tudo estava pronto para a semeadura, precisamente há 200.033 anos. Estava tudo realmente preparado para a semeadura. À frente do estágio do chamado Homem das Cavernas, muito à frente, na verdade, foi iniciada em definitivo a semeadura da Terra. Primeiramente pelos seus companheiros de sempre, os pleiadianos. Saibam que de todo esse tempo que durou a semeadura, metade dele foi um grande processo de ajustes contínuos no DNA, para toques e retoques, no contínuo aperfeiçoamento. Não foi do dia para a noite. Mas o que é o tempo, meus queridos?
Vocês sabem, suas almas sabem do que eu estou falando. No estalar de dedos cósmicos, há pouco mais de 100.000 anos do seu tempo, estava o início do que é chamado hoje de Homo sapiens sapiens, sendo este mais moderno do que os seus cientistas imaginam. Acreditem, não há muita diferença entre como vocês são hoje e como eram há 100.000 anos. Se o início da semeadura primordial ocorreu há mais de 200.000 anos, há pouco mais de 100.000 anos houve a finalização desta primeira etapa. Semeadura feita. Acham muito 200, 100.000 anos de processo? Suas mentes sim, certamente, mas suas almas não. Alguns cientistas talvez não compreendam as minhas afirmações, mas é necessário realmente deixar a alma falar. É necessário ouvir o seu interior. Como venho dizendo, sua alma sabe do que eu estou falando. Se tiverem alguma dúvida, respirem um pouco, pausem o áudio e fechem seus olhos e vão alguns minutos para dentro. Vocês entenderão. Como já disse, eu estou aqui apenas para dar um pequeno start no seu acástico. O restante, suas almas pegarão no ar. Aí está o aperfeiçoamento, que obviamente não parou nisso. Há mais de 200.000 anos, os pleiadianos iniciavam um processo e colocavam a sua mente no desenvolvimento da experiência Terra. E colocavam a sua semente no desenvolvimento da experiência Terra. Aí está o elo perdido, meus queridos. Quando seus cientistas olharem para as estrelas, como muitos já o têm feito, eles entenderão. Na verdade, muitos já sabem e ainda encontram resistência. Vocês sabem de quem? Para abrir a caixa, ou melhor dizendo, abrir o acástico. Vocês sabem, um pouco depois dos pleiadianos, chegaram os sirianos, arcturianos, andromedanos. E aqui uma observação, não apenas da sua constelação, mas também da galáxia irmã, capelinos. E muitas outras raças chegaram efetivamente e semearam. Ah, meus queridos, quanta informação! Eu sei que muitos de vocês já sabem disso, mas esta mensagem os puxará para dentro de uma maneira realmente poderosa. Vocês não apenas estão ouvindo, vocês estão sendo arrastados para vivenciar esse acástico vivo. Essa é parte da sua história resumida, muitíssimo resumida, como falei. Isso é apenas para vocês acordarem. O restante, suas almas, elas sabem, como já disse. Esse processo de aperfeiçoamento contínuo vem ocorrendo de longa data. Vocês estão encarnando há muito, muito tempo, bem antes dos mais de 200.000 anos atrás, obviamente. E o que acham se eu disser que quando eram semeados, simultaneamente vocês também semeavam? O que acham que estava acontecendo durante todo esse processo? O que ocorria na Terra nesse período? Vocês não acham que a Terra parou para que esse processo acontecesse, não é mesmo? Porque não parou. E se eu disser também que antes mesmo do início da semeadura, algumas naves já pousavam fisicamente na Terra e alguns pleiadianos interagiam de longe e pouco mais de perto com aqueles chamados de Homo erectus,
e até mesmo antes destes? Claro que havia algumas restrições no que diz respeito a essas interações. Porém, não foram apenas com os pleiadianos, mas com outras raças que, como tenho falado, também assistiam à Terra em seu desenvolvimento. Tudo isso acontecia antes da semeadura, durante e agora. Isso está acontecendo bem agora. Atualmente, veem um maior número das nossas naves interagindo com vocês. E não são apenas essas interações, terra e céu, isto é, vocês olhando para cima e avistando nossas frotas. São interações frente a frente pessoalmente. A internet está cheia de relatos de contatos diretos. Família, há muitas provas e marcas dessas interações. Vocês têm as grandes pirâmides do Egito. Como acham que tudo aquilo se ergueu? Eu não preciso dar mais explicações sobre isso. É óbvio demais. Vocês tiveram auxílio do exterior do planeta, meus queridos. Vocês têm as pirâmides maias, as linhas de Nazca, vocês têm os Moai na Ilha de Páscoa e muitas outras provas dessas interações estão vindo e sendo expostas. Na realidade, a explicação real dos fatos está continuamente sendo ocultada. Seus pesquisadores sabem do que eu estou falando. Eles estão ouvindo e sabem. Gigantes, meus queridos, gigantes adormecidos em suas cápsulas do tempo. Em breve vocês verão isso. Não há como esconder mais e mais. Vocês já viram recentemente certas divulgações das construções escondidas debaixo do gelo, nos polos Antártico e Ártico. Há muita coisa ainda a ser descoberta ali, como as ruínas de uma civilização de pele branco-gelo e grandes olhos azuis. Uma civilização que migrou há muitos milhares de anos de um sistema estelar desconhecido de vocês e montou acampamento nessas regiões, fugindo de guerras galácticas. Meus queridos, vocês também verão corpos soterrados bem abaixo do gelo, alguns ainda em especiais cápsulas do tempo. Vocês ficarão surpresos. Bem, o que aconteceu com eles? Houve conflito ali. Guerra das facções negativas que vieram de tal sistema atrás deles. Houve muito conflito nessas regiões. Eles são benévolos? Sim, são, mas ainda têm medo de serem atacados. Eles entraram em suas cápsulas e se enterraram para se esconder das perseguições. Se congelaram, mas congelaram também seus medos. Eles acordarão, assustados ainda, vocês verão. Isso é algo real, meus queridos. Suas almas sabem do que eu estou falando. Seus pesquisadores e cientistas realmente têm um grande tesouro debaixo dos pés. Marcas deixadas por essas civilizações. Marcas de inúmeros contatos diretos dessas interações com as nossas frotas. Mensagens que foram ao longo do tempo entregues para vocês e muitas delas deixadas escritas nas paredes das cavernas, nas pedras, no chão, em todo lugar. A nossa marca está em todo o planeta. Isso não é informação puramente nova para vocês, pois já ouviram falar disso antes. Vocês sabem do que eu estou falando. Foram vários processos, meus queridos, vários ciclos abertos e fechados, enquanto todo esse aperfeiçoamento da espécie ocorria, enquanto o seu DNA era remodelado e ajustado.
há muita coisa ainda para ser revelada. E mesmo que muitas mensagens como essa venham falar, apontar, direcionar, vocês só ficarão satisfeitos realmente quando virem as evidências físicas, eu sei. Mesmo que vocês tenham esse profundo mergulho que estou trazendo para ativar o seu acástico e de certa forma relembrá-los de tudo o que está sendo falado nesta mensagem, vocês ainda querem isso fisicamente. Eu digo, vocês querem a prova física. Vocês já têm, mas terão ainda mais. Quantos ciclos se passaram até chegarem aqui, meus queridos da família amada? Quantos ciclos nós presenciamos abrir e fechar? Quantos reinícios? Vocês também já ouviram isso antes. 5 ciclos, meus queridos. A humanidade teve 5 inícios propriamente ditos. Quando digo 5, quero dizer que houve uma civilização específica que chamam de humanidade, que surgiu e desenvolveu-se como tal. Mas nos 4 primeiros, houve esse processo de início e desenvolvimento da civilização, porém não foi completado. O ciclo foi fechado antes de uma conclusão, se é que me entendem. Desses 5 ciclos, desses 5 inícios, 4 não foram harmonicamente finalizados, posso dizer assim. Vocês são o 5º início, o 5º ciclo, e irão concluí-lo harmonicamente. Este 5º ciclo tem precisamente 10.011 anos. Esta família é a civilização que concluirá o salto, que o findará e se elevará definitivamente. Mas quando eu digo findará, não quero dizer que acabará, mas que concluirá o que era preciso ser concluído. A Terra será integrada à comunidade cósmica definitivamente em harmonia. Vocês farão isso. Vocês já estão fazendo isso. Antes de vocês, houve 4 civilizações, 4 ciclos de humanidade, e aqui estão vocês na 5ª tentativa. Estou orgulhoso pela sua persistência, disciplina, fé e determinação. Certamente, muitas descobertas ainda acontecerão. Novos cálculos serão feitos e refeitos pelos seus cientistas e pesquisadores. Novos artefatos que tentarão provar este ponto ou outro serão descobertos. Mas somente quando a ciência estiver completamente fundida à espiritualidade, compreenderá muitas coisas com maior precisão. O elo perdido será compreendido e aceito pelo que realmente é. Você poderá também dizer: Asta, eu vi e pesquisei. Notei que algumas das datas não batem com o que está falando. Ah, é, meu querido. Saiba que poderá haver, aparentemente, informações desencontradas em muitos pontos da sua internet. Mas se mantenham em harmonia e em sintonia com seus corações. As minhas palavras dizem a verdade que está dentro de vocês. Eu não estou falando para convencê-los de nada, mas apenas mostrando o que há a vocês. Tudo o que digo aqui já está dentro de vocês, e vocês sabem disso. Agora, meus amados, escolham se desejam as distrações externas ou o seu interior. Meus queridos, querida família, toda essa história fala sobre vocês desde o início. É sobre vocês que estou falando, e não há como não se lembrarem disso, pois está dentro de vocês. Está no seu acástico, é tão óbvio. Mas de qualquer forma, por mais que alguns ainda busquem no exterior,
esse exterior irá conduzi-los inevitavelmente para dentro outra vez. Você sabe, não acharão fora e simplesmente serão empurrados para dentro de vocês, pois é aí em que tudo está. Todo o registro real. Alguma coisa pode incidir, outra aparentemente não. Mas vá para dentro e você saberá, eu garanto. E quando vocês descobrirem que tudo isso, todos os artefatos encontrados e todas as mensagens foram na verdade deixadas por vocês mesmos em suas cápsulas do tempo, para neste momento serem o gatilho do seu despertar? Pensem nisso. A multidimensionalidade é realmente algo que vocês estão reaprendendo, e esse processo de ajustes em seu DNA no presente momento ajudará nisso. Não apenas nessa compreensão, mas na vivência palpável dela. Meus queridos, eu quero falar com vocês agora sobre o Jardim do Éden. Vocês já ouviram falar dele. Já ouviram falar também sobre o pecado original. Vocês sabem que houve muita manipulação e distorções sobre esse assunto. Que o karma é confundido com pecado e vice-versa. O karma não é um pecado, nem é resultado de um pecado ou castigo. O karma é, em poucas palavras, a resposta da sua liberdade, responsabilidade e criações. Você é um ser criador. Você é Deus. Tudo o que você cria é de responsabilidade sua e não existe um Deus sentado em um trono, segurando um cajado e castigando aqueles que não fazem a sua vontade. Este é um Deus criado pela mente humana, que tendenciosamente está acostumada a ter amos e senhores, acostumada a ser reprimida, castigada e condenada. Não confundam karma com castigo, pois obviamente não é. A ideia do pecado foi incutida em vocês para trazer culpa, e isso é para lá de óbvio, e vocês sabem disso. Vocês sabem que ao longo do tempo houve aqueles que procuraram a melhor forma de dominar povos, de conquistar com barbáries e intolerância, desencadeando medos e inseguranças. Essa é uma velha tática, meus queridos, e vocês agora estão mais cientes disso. Quantas vezes já ouviram das gerações passadas algo como: se você não fizer isso ou aquilo, Deus irá castigá-lo? Quantas vezes ouviram isso? Quantas vezes essas mesmas pessoas disseram isso para obter favores, ter suas vontades pessoais atendidas usando o nome de Deus para incutir medo e ter o que realmente desejavam? Quantas vezes isso já aconteceu, meus queridos? Quantas guerras santas aconteceram em sua história? Minha família amada, vocês são construtores de suas realidades. Saibam que aqueles que por tantas eras ditaram as regras de maneira autoritária e tendenciosa estão caindo. Não os culpem ou condenem quando virem suas máscaras sendo jogadas ao chão por não conseguirem mais sustentá-las. Ou seja, quando a nova energia chegar e banhar a terra, forçando-os a se mostrarem quem são. Não permitam que a revolta tome conta dos seus seres, mas se mesmo assim sentirem raiva quando as revelações mais profundas começarem a surgir, especialmente aquelas que virão sobre a Igreja, que manteve por tanto tempo muitos humanos sob suas rédeas, respirem. Sintam a raiva em seus seres, mas permitam que ela simplesmente passe.
não a guardem dentro de si para que não venha danificar seus órgãos vitais. Apenas permitam que ela se vá, dissolvida pela luz da compreensão. Senhor, eles não sabem o que fazem. Saibam que eu, Ashtar, estou encarregado de descontinuar certas coisas, e destas almas mais rebeldes, eu estou encarregado de cuidar. Família. Continuando mais um pouco sobre essa questão, vejamos o que diz a sua Wikipédia sobre o chamado pecado original. Abre aspas. A questão do pecado aparece no cristianismo, principalmente em Santo Agostinho, que associa o pecado à culpa herdada por todo o gênero humano depois de Adão e Eva sucumbirem à tentação do diabo e, devido ao seu orgulho e egoísmo, rejeitarem o amor e a obediência devida a Deus. Assim sendo, o pecado original tem para Agostinho um caráter congênito e hereditário, pois em Adão toda a humanidade pecou, abrindo as portas para a entrada do mal, da morte física e espiritual e de todas as suas consequências. Surge então a questão do pelagianismo. Pelágio da Bretanha vê no pecado uma espécie de exemplo a não ser seguido, o que faria com que a salvação dependesse exclusivamente do ser humano. Segundo Pelágio, o pecado não seria congênito nem transmitido, mas seria adquirido por imitação. Para Pelágio, o homem nasceria bom e inocente. Agostinho discorda dessa tese e vê nas doutrinas pelagianas a manifestação da presunção humana, que erroneamente levaria a supor que a salvação depende apenas da nossa vontade, de nossos próprios atos, escolhas e obras, negando o caráter salvador e redentor de Jesus Cristo. A visão agostiniana do pecado original foi herdada por todo o cristianismo ocidental e está presente em todas as denominações cristãs históricas, católicas ou protestantes. A semente da serpente é uma nova revelação doutrinária sobre a questão do pecado original. Esta nova revelação foi recebida por um evangelista americano que viveu no século XX, chamado William Marion Branham. Baseado em tradições hipócrifas, judaicas e gnósticas, Branham afirma ter recebido a revelação particular de que o pecado original teria sua origem no fato de Eva ter copulado com a serpente, a qual introduzira nas gerações humanas sua semente, dando origem à posteridade de Caim, a qual contaminou toda a humanidade. Fecha aspas. Meus queridos, aqui vai mais um conhecimento que está dentro de vocês. É uma informação que está no seu acástico. O diabo não existe, como muitos pensam. Não existe um ser no inferno, aguardando os pecadores para que estes sofram eternamente pelos seus pecados. Óbvio, mais uma vez. Óbvio que não existe tal coisa. Vocês já ouviram isso antes, mas reparem em suas limitações humanas, lidando diariamente com a densidade das forças que ainda rondam a Terra. Vocês, com todos os pacotes que ainda estão curando, jamais condenariam alguém ao tormento eterno. Meus queridos, eu quero agora que pensem em alguém. Vamos fazer um breve exercício. Eu sei que para alguns isso será doloroso, incômodo, triste, mas essa também é uma oportunidade para liberarem isso.
Venham, entreguem-me essas energias, confiem em mim. Eu estou aqui para colaborar com seus processos de cura. Obviamente não sou seu salvador, nenhum de nós é, mas sou seu amigo, seu parente cósmico, e estou aqui para lhes mostrar e lhes ajudar no que puder, sem nunca interferir na sua soberania e liberdade. Venham e tragam à sua mente alguém com quem em algum momento da vida vocês se chatearam, alguém que fez algo para vocês, que os feriram. Tragam às suas mentes. Não tenham medo. Confiem nesse processo. Busquem alguém, alguma coisa. E se não tiverem ninguém em mente, isso é ótimo. Mas certamente há algo adormecido ainda dentro de vocês. De qualquer forma, quero que deem forma a algo que não lhes agrada. Pode ser uma pessoa, uma situação, até mesmo um alimento que vocês não gostam. Respirem e sintam. Respirem. Não temam se sentirem irritação, se a ira começar a subir, se seu coração ficar acelerado e respiração agitada e ofegante. Não tenham medo. Sintam tal emoção. Eu estou com vocês neste momento, meus queridos. Apenas permitam-se sentir essas emoções. Agora, quero que vocês vejam à sua frente essa pessoa. Ela está em suas mãos. Vocês poderão condená-la ou não. Vocês poderão imprimir muito sofrimento a ela e vê-la sendo torturada na sua frente. Meu querido, eu lhe garanto que por mais ressentimentos que você tenha em relação à pessoa ou à situação, você não conseguirá ver aquele sofrimento. Sabe por quê? Porque você é amor. Você é puro amor. Por mais difícil que seja o que você tenha passado com aquela pessoa, coisa ou situação, a sua raiva, tristeza e rancor nunca serão maiores que o seu amor. Saiba disso. Faça esse exercício sempre que sentir muita raiva de algo, alguém, alguma situação ou coisa. Você começará a perceber que guardar rancor ou ver quem o feriu sofrendo não diminuirá o seu rancor ou tristeza, mas somente o amor e o perdão libertarão e curarão você, ou o outro, a situação ou a coisa. Meus queridos, quero que vejam o filme A Cabana ou leiam o livro. Quero que se atentem para a cena da caverna, quando o personagem principal é chamado a ser o juiz. Quero que prestem atenção, meus queridos, pois aquela é também minha mensagem para vocês. Neste momento, estou convidando-os a serem juízes. Não tenho mais nada a dizer neste ponto. Apenas vejam a cena, o trecho, e entenderão mais profundamente. Obviamente, recomendo que vejam todo o filme ou leiam o livro e entenderão mais profundamente o que eu quero dizer. O Jardim do Éden é uma metáfora, queridos, uma metáfora para a Terra, para o paraíso que era antes de sofrer interferências de forças negativas e manipulações de DNA não positivas, quando raças negativas e serpentes de outros sistemas se infiltraram nos processos de manipulação do seu DNA. Não confundam esses processos de manipulação negativa com o trabalho dos pleiadianos que já citei anteriormente. Um não tem nada a ver com o outro.
Como falei, outras raças também entraram no processo de manipulação do seu DNA. Algumas benevolentes e confederadas, e claro, aquelas que não tinham boas intenções. A serpente tentou Eva. Vocês precisam entender, relembrar isso, meus queridos. Eva não era uma pessoa específica, assim como Adão também não, nem seus filhos Caim, Abel e Sete. São metáforas, meus queridos, e eu vou explicar-lhes um pouco mais a respeito. O Jardim do Éden é uma grande metáfora para Gaia e para a beleza e esplendor dos seres humanos de Gaia em sua pureza, doçura e suavidade. O jardim é toda a natureza em si, a terra inteira e não um lugar específico. Os humanos que estão envolvidos na história, Adão, Eva e seus filhos, representam todos os homens e mulheres daquele momento. O corpo planetário de Gaia, a Terra, que uma vez foi o Jardim do Éden, novamente será um paraíso saudável e divino, amada família. E vocês estão aí justamente para isso, para essa restauração, para reconstruírem esse jardim. Meus queridos, antes de qualquer interferência externa, antes mesmo das encarnações propriamente ditas, vocês estavam em zonas etéricas. Nada era como é hoje fisicamente. A Terra era um ambiente entre o físico e o espiritual, onde não havia se completado a separação dos planos. Vocês estavam ainda se preparando para a fisicalidade propriamente dita, permanecendo entre os dois planos. Estavam descendo a escada exatamente na fase 2. Iniciam-se as encarnações ainda não na fisicalidade, mas uma pré-encarnação, esta no astral da Terra, que nominarei de encarnações plásmicas ou astraicas, encarnações no plano astral. Nessa época, o plano astral da Terra era muito semelhante ao que é a terceira densidade da Terra hoje. Apenas havia uma sutileza maior. Para melhor entender, é como se nessa época o plano astral da Terra fosse como a Terra é agora nessa densidade e a fisicalidade em si ainda mais densa e pesada. Então, nesse período, quando vocês entravam nessa segunda fase, já começavam a se esquecer de todo o pacote que anteriormente possuíam. Aqui na fase 2, já estão em profundo mergulho. Nessa fase, vocês encarnavam e desencarnavam mais rapidamente em seus corpos astrais e não tomavam consciência do outro lado, que no caso seria a fase 1, como naturalmente acontece agora na Terra. Quando desencarnam, a maioria de vocês já acorda do outro lado, do lado espiritual, sabendo que existe um lado espiritual. Na época citada, nesta fase, vocês desencarnavam e já reencarnavam rapidamente em outro corpo. Estes corpos eram adultos. Nesta fase, vocês já entravam nos corpos adultos, não passando pela fase da criança e adolescência, e construídos para que vocês já fossem se adaptando para a nova fase que viria, a fase 3, a encarnação propriamente dita na fisicalidade. Num futuro, essas fases se ajustariam. Explicarei mais a seguir. Aqui na fase 2, se pode considerar também uma encarnação, pois vocês tinham um vislumbre dos desafios por já receberem as fortes e intensas energias da densidade, com as respectivas emoções e conflitos. Vocês já começavam a saber e a vivenciar a dualidade.
Porém, nesta fase de encarnações, quando vocês desencarnavam e rapidamente já entravam em outro corpo, não se lembravam da outra vida. Vocês já tinham as camadas do esquecimento. Meus queridos, é aqui que suas almas agora vão começar a entender mais profundamente essas metáforas e o que realmente significou tudo isso. Vocês eram humanos, anjos, devas. Vocês estavam em profundo amor pela experiência. A pureza em seus corações vibrava. Vocês eram Adão e Eva no paraíso. Eram como crianças brincando e se divertindo no paraíso, abertos para a aventura, divertindo-se por ali, rindo, vivenciando a alegria, a pureza e expressando-se livremente num ambiente seguro, pois realmente não havia interferência ainda. Pelo menos, não a ponto de fazer descarrilhar a experiência para ambientes mais dolorosos. Apesar de seu espírito tranquilo e brincalhão, vocês tinham uma grande admiração, respeito e entendimento pelas leis que regiam a vida e jamais pensariam em tratar as formas de vida com nada menos que um profundo carinho, amor e respeito. Tudo era puro, em profundo respeito e esplendor. Vocês ainda têm isso dentro de si e guardam essa lembrança, meus queridos. Vocês cuidavam da natureza, da vida e do planeta como um todo. Tanto que hoje, quando a maioria de vocês vê algo sendo feito à natureza, desmatamento, violência aos animais ou qualquer coisa que agrida ao seu meio ambiente, costumam sentir grande desconforto, porque cuidaram tanto da terra, cuidaram tanto deste paraíso, tanto que voltaram diversas vezes para o trabalho de torná-lo novamente como era no princípio. E aí estão vocês. Durante as eras infinitas, houve muitas situações como essa, meus queridos. E mais uma vez cá estão vocês, ou a maioria de vocês, inseridos nesses contextos. Há milhões e milhões de anos, havia um grupo de seres de extrema consciência e unidade. Eu sei que já falei sobre isso e parece que estou repetindo certas coisas, mas continuem ouvindo. Quero que vocês se relembrem. Realmente, muitas coisas que digo parecem se referir ao mesmo, mas nem tudo é. Como falei, inúmeros fatos semelhantes aconteceram em tempos e ambientes cósmicos diferentes. Esses seres poderiam ser chamados de arcanjos. Eles eram muito poderosos e estavam desejosos de experimentar mais, aprender coisas novas e ter diferentes experiências. Um deles se perguntou o que aconteceria se fosse cortado o vínculo com a fonte e como se sentiriam. Queriam experimentar algo mais. Queriam experimentar uma fisicalidade. Então, eles se colocaram numa câmara especial de alta tecnologia, uma poderosa câmara que os arremessaria de certa forma para fora da conexão de unidade. Certamente, sobreveio uma grande sensação de dor e desespero por este ato que os desconectou da unidade. Houve, assim, muitos seres que os seguiram nessa desconexão dolorosa. Eles desceram as mais profundas trevas da desconexão e, em desespero, andaram pelos muitos sistemas estelares, espalhando o caos, o medo, a dor e a agonia de estarem desconectados. Uma profunda busca pela reconexão. Obviamente, como tenho falado, todos na criação, sem exceção,
são responsáveis por suas ações e ninguém está isento de assumir tais responsabilidades. Então, aquele anjo luminoso que iniciou esse processo há milhares de anos estava na Terra puxado pela força da experiência. E ali também estavam muitos dos seus próprios anjos, que por força de atração das mesmas ideias e igualmente desejosos de experimentar coisas novas, foram arrastados juntos. Lúcifer, então, estava precipitado e envolvido no magnetismo da Terra, junto aos muitos de seus anjos, que com ele desceram para a experiência. Há alguma diferença, meus queridos, da vontade desse anjo de experimentar, como vocês também tiveram? Percebem a semelhança com tudo o que já foi dito de como foi, para muitos de vocês, a sensação de separação para experimentar algo novo? Por que então julgar um ser como a causa única do mal, se ele apenas desceu para experimentar como tantos de vocês também desceram? Qual a diferença entre ele e vocês? Ele veio do mesmo lugar, a fonte. Há ainda algumas informações que se referem a Lúcifer, Satanás ou Satã, como sendo o mesmo ser. Não, meus queridos, são seres diferentes, individualidades diferentes, todos eles do mesmo agrupamento, ou mônada. Certamente, família, é muito apropriado para muitas mentes humanas, como tem sido pelas eras, achar um culpado para julgar todas as suas frustrações. Aconteceu algo que não está de acordo com as vaidades pessoais? Foi o diabo. Acontece algo que não foi como gostariam que fosse? Foi o Satanás. Aconteceu algo que é contra a sua verdade? Isso é obra do Satã. Ou o mundo é assim, mau, e somos pecadores, porque Eva comeu a maçã ofertada por Lúcifer. Ah, meus queridos, chegou o tempo de olharem ainda mais para si mesmos, para suas próprias responsabilidades e criações. Já ouviram tantas vezes: o externo é reflexo do interno. Quantas e quantas coisas na sua civilização foram adulteradas e difamadas? Quantas vezes um ser, uma pessoa foi escolhida para ser a causa de um mal? Alguém para levar a culpa? Judas, vocês sabem, Judas. A história também não é exatamente como lhes foi contada. Judas é uma grande alma que auxilia a humanidade da Terra até hoje, assim como outras almas que foram alvos de ataques ao longo da história. Pouco a pouco, vamos trazendo essas informações, meus queridos. Certamente muitos de vocês sabem do que eu estou falando. Muito se fala que Judas teria traído Jesus e o entregado aos soldados romanos. Na verdade, Judas é um grande mestre das forças da luz e Jesus foi quem pediu que ele fizesse o que precisava ser feito. Vai, meu filho, faz o que precisa fazer. Ao que Judas dizia: não, Senhor, não posso. Sim, você pode e precisa, Jesus dizia. Havia um plano muito maior por detrás. Jesus ainda disse mais a ele: você será odiado e perseguido por muitos, e a dor o consumirá, mas eu estarei contigo. Alguns povos da terra o erguerão por gerações ao martírio de dor, referindo-se ao que se faz na Semana Santa com o boneco de Judas, mas eu estarei contigo. Mas posso falar aqui que a história foi um pouco distorcida ao ser contada, e eu, com a permissão que me está sendo dada e pelo meu juramento,
onde entreguei meus olhos, boca e ouvidos e coração pela verdade, irei contando alguns fatos sobre a história da Terra. Em toda Semana Santa, Judas, o seu espírito, fica em um tubo de luz cristalina de proteção altamente poderoso para impedir que vibrações pesadas vindas da Terra, de alguns movimentos de ódio e vingança contra ele. O simples grito de traidor gera uma onda extremamente negativa que vai em sua direção e esse tubo o protege. Judas é um grande mestre da luz e realmente sofreu muito com o que aconteceu. Com certeza, ele tinha algumas inclinações sincrônicas com aquele movimento que teria de ocorrer, como Jesus disse, e a dor o consumiu depois. Passado todo esse tempo, e após o seu desencarne, Judas pediu a Jesus para voltar novamente e completar sua missão, que para ele, Judas, ainda não havia sido concluída. E ele voltou. Voltou como a doce camponesa Joana d'Arc. Sim, Joana d'Arc foi Judas. Está reencarnado? Não. Quantas coisas foram distorcidas ao longo do tempo. Vocês estão aqui agora, ancorando uma luminosidade que trará a verdade, o levantar dos véus. Até mesmo para vocês, muitas coisas trarão grande surpresa, como já disse, pois ficaram tanto tempo amarrados a padrões inferiores que, em alguns casos, a dificuldade desse desemaranhar-se é compreensível. Não estamos aqui para julgá-los, família. Estamos aqui para auxiliá-los nessa grande aventura que foi e ainda é a dita experiência. Quantas coisas fizeram as forças negativas, que de certa forma até hoje tentam manter o controle sobre vocês, para deturpar a simbologia sagrada. Quantas vezes também, através dos seus aparelhos e devido ao livre-arbítrio humano, elas tiveram a liberdade de agir e provocar caos e confusão. Vejam o número 666, que é um número sagrado por trazer a representatividade da luminosa deusa Vênus, sendo utilizado pelas forças negativas que distorceram sua real simbologia. Hoje, todos aqueles que o veem o associam ao número da besta. Vocês também têm recentemente o nome da deusa Ísis associado a certas organizações negativas no Oriente Médio. E ainda têm deturpado o pentagrama, símbolo sagrado da deusa Vênus, de modo a fazer a humanidade crer que este se trata do símbolo de magia negra. O mesmo ocorre com a suástica, símbolo real de evolução e pureza espiritual, assim como o símbolo da paz, prosperidade e bem-aventurança, deturpado pelas forças negativas que o têm como a principal bandeira nazista. Amados, há tantas coisas mais a serem reveladas e vocês estão prontos, tenho certeza. Certamente, ainda haverá aqueles que lerão essas verdades e se inquietarão dentro de si, revoltando-se, pois são informações contrárias a tudo que já ouviram e aprenderam. Ó, meus queridos, é tempo de levantar os véus, nada mais ficará oculto. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Já ouviram isso antes também. Quando relembrarem realmente quem são vocês, quando acessarem completamente seu acástico, verão muitas coisas se dissolverem por completo. Para muitos, haverá um profundo desespero e revolta. Estes procurarão mais uma vez alguém para culpabilizar, seja a igreja, sejam os pais, sejam os ambientes espiritualistas que frequentam,
seja o próprio Deus, sejamos nós, seja quem quer que seja. Mas desta vez serão confrontados ainda mais fortemente consigo mesmos, pois esse tempo, de fato, não tolera mais tais coisas. E é hora de todos se observarem. É hora de todos se olharem profundamente no grande salão dos espelhos. Neste salão, vocês terão a oportunidade de se olharem encarando seus próprios medos e sombras ainda ocultas, que precisam ser curadas nesta fase, que devido ao imenso progresso que o seu planeta tem feito rumo à ascensão, exige que lhe olhem para si mesmos e se reconheçam como são. Reconheçam a sua luz inata. O que não pertence a vocês, definitivamente, precisa ser curado. Toda essa aceleração necessária está relacionada às suas próprias escolhas de avançarem o quanto antes e seguirem com Gaia no seu processo de ascensão. É possível dizer que é um salão de espelhos, onde poderão se ver naquilo que seriam as suas faces, algumas partes mais sombrias que vocês assumiram como suas ao longo de muitas encarnações que viveram. Estas estiveram muito desconectadas da sua essência mais pura, e outras, as mais purificadas, são aquelas que vocês assumiram quando estiveram em maior conexão com a sua essência. Entendam que não é um tribunal onde serão julgados por todas as suas experiências, mas uma oportunidade para verem o jogo da dualidade que decidiram experimentar. E nessa fase de espelhos, saberão internamente quem realmente são. Vocês são aqueles que assumem as faces mais doces e amorosas, pois essas são as suas verdadeiras faces. As outras são apenas faces que lhes serviram justamente para que pudessem experimentar a dualidade e passassem a valorizar ainda mais a sua luz e a conexão com a sua essência mais pura. Meus queridos, vocês precisarão renunciar às velhas crenças, velhos medos, renunciar a muita coisa, e terão que confiar na voz do seu coração. Todas essas verdades que lhes trago estão balançando-os de uma forma ou de outra. Eu sei que estão. E até mesmo aqueles que venham a esbravejar por qualquer motivo relativo às informações que se encontram aqui, também estão se curando e dissipando as velhas crenças. É um grande reativar, meus queridos, o reativar da sua memória akáshica. Voltarei na próxima mensagem da série para falar um pouco mais. Na próxima, quero falar com vocês sobre a Suméria, Lemúria, Atlântida, Egito, Maias e mais. Por enquanto, queridos, minha família amada, é o bastante para que sintam o reverberar em seus corações. Sintam a minha presença enquanto ouvem essa mensagem. Eu estarei ao seu lado a todo momento, como sempre estive. Essas são as verdades, e assim é. Bênçãos do seu irmão Ashtar.